Boa noite, você ligado aqui na 104 FM, batendo energia positiva. Hoje é segunda-feira, 2 de novembro de 2015, feriadão, né? Mas a gente tá aqui com a Resenha Esportiva, a galera da Resenha Esportiva, meu amigo Irajá Felipe aqui, que vai comandar esse programa futebolístico, meu. Tá certo? Deixa eu chamar aqui o meu amigo Irajá Felipe, boa noite. Ô, Joselito Catan, turminha toda ligada na Mais Legal aí, boa noite. Como você disse, feriadão aí, segunda-feira, feriado. E hoje tem a Resenha Esportiva aqui também, viu, Joselito? É isso aí, gente. E vocês podem participar aqui do Resenha Esportiva, né? Irajá aqui pelo telefone, o 3371-886, ou aqui também pelo nosso WhatsApp aqui, que tá liberado para você fazer sua participação. Anota aí, ó, 3798-61-1886, Irajá Felipe. Bacana, viu, Joselito? Hoje, a bancada, hoje a gente vai fazer uma resenha esportiva mais rapidinho, mas vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil pra gente falar, tem muito aí desse jogão de ontem que aconteceu aí no Independência, entre Atlético e Corinthians, vamos falar do Cruzeiro e da situação aí dos times no Campeonato Brasileiro. Hoje a bancada tá um pouquinho aqui menos diminuta, né, Joselito Catan? Hoje estamos sentindo a falta aqui, o doutor Éder, o Oswaldo Olho no Olho, o João Bala me parece que foi pro Horto e tá morto, o Edinho Cirilo, a turminha hoje, parece que todo mundo deu uma fugidinha. Mas em compensação eu tô recebendo aqui o professor, nosso técnico Bica, tô recebendo aqui o Lancelotti pela primeira vez, tá participando aqui da nossa resenha esportiva. E o Lancelotti, a gente vai falar muito desse jogão de ontem, começando a resenha esportiva. Ô Bica, seja bem-vindo aqui no programa, boa noite pra você. E eu já começo perguntando pra você sobre o jogo de ontem. Ganhou o melhor, Bica? Boa noite, Irajá. Boa noite aos ouvintes da 104. Boa noite ao nosso amigo Lancelotti. Seja bem-vindo no programa. Realmente, o Corinthians, principalmente o que apresentou no segundo tempo, né, ele mereceu a vitória. Até porque o Atlético já entrou pressionado, né, precisando da vitória a qualquer custo para que ele pudesse ainda continuar sonhando, né, com o título brasileiro. Né, o primeiro tempo, eu analisei dois tempos distintos. Eu acho que o primeiro tempo o Atlético foi superior, teve mais oportunidades de gols, principalmente jogando ali pelo lado direito, né, do Atlético, onde o Marcos Rocha, né, e o Luan faziam acontecer muitos ataques por ali, né, chegando a vários cruzamentos, né, mas a defesa do Corinthians muito bem postada, né, conseguia aliviar ali os ataques atleticanos, né? O primeiro ataque também aconteceu a favor do Atlético, numa bela jogada do Dátulo ali pela esquerda, ele cruzou, mas o Lucas Prato não conseguiu chegar, né, no carrinho para colocar a bola para dentro. E no segundo tempo, o Corinthians voltou com outra filosofia, outra proposta de jogo, né? Então, para quem viu o jogo de ontem, eu creio que várias pessoas viram, o Corinthians teve uma mudança tática, né, no intervalo do jogo. Ou seja, devido ao Atlético estar atacando muito pelo setor direito ali do Atlético, né, então o Tite, o que ele fez? Ele colocou o Renato Augusto mais pela esquerda ali para bloquear um pouco mais as descidas do Marcos Rocha e liberou um pouco o Maicon para atacar nas costas do Marcos Rocha. E pegou o Jadson. É isso, pegou o Jadson que estava jogando no meio, mas muito bem marcado pelo Leandro Donizete, né? E colocou o Jadson aberto mais pela direita. Então, ou seja, aí os dois volantes do Atlético, o Rafael Carioca e o Leandro Donizete, ficou um pouco meio sem função de marcação, devido os dois jogadores abrirem mais pelas laterais, né? Então, aí sim o Corinthians conseguiu chegar mais vezes ao gol do Atlético, né, e fazer mais jogadas. Depois o back central do Corinthians ganhou muito bem a bola, né, ali na dividida com o Lucas Prato, passou muito fácil pelo Douglas Santos, foi na linha de fundo e cruzou a bola, onde o Ed Carlos foi tentar cortar a bola e ela espirrou, o Jadson cruzou e o Maicon fez 1-0. Né? Aí já era esperado o quê? Que o Atlético, já perdendo o jogo, teria que ir um pouco mais à frente, tentar um empate e até a virada, que naquele momento é o que interessava ao Atlético. Né? O Corinthians aí sim se aproveitou do seu forte, que ia marcar bem atrás e sair rápido nos contra-ataques. Logo o Ed Carlos deu outra bobeira, não chegou firme no Wagner Love, uma tabela muito bem elaborada do Corinthians pela entrada da área. O Wagner Love
deu um dribla no Ed Carlos e na velocidade concluiu a gol, um belo gol, fazendo 2-0 pro Corinthians. E o terceiro gol também foi uma pintura do Lucas, né? O Lucas entrou no lugar do Maicon, né? O Jadson foi na linha de fundo também, cruzou, ele pegou uma bola de voleio, sem chance mínima pro Vitor. E eu creio que se tivesse mais 5 ou 6 minutos de jogo, o Corinthians podia até ampliar, porque aí o Atlético se perdeu totalmente na marcação, né? Tirando o Leandro Donizete, colocando o Thiago Ribeiro lá pelo lado esquerdo, mas não pôde fazer quase que nada na partida, né? E depois tirou o Renato Augusto e colocou o Cárdenas, que também não foi o suficiente para que o Atlético tivesse uma reação. Ô professor, já eu vou falar com o Lancelotti, só concluindo aí, o Lancelotti vai falar como é que ele viu o time do Atlético ontem. Só para concluir aí o seu raciocínio, você falando do Wagner Love, o pessoal fala, esse cara não joga nada, mas o Wagner Love tá sempre aí, e aquele gol dele foi de cara que conhece a grande área, né, Bica? E muito. E o Wagner Love, quando ele chegou pro Corinthians, ele era a terceira opção, né? Era o Guerreiro titular, depois o Luciano, né, entrou no lugar do Guerreiro, o Guerreiro foi vendido pro Flamengo, o Luciano entrou e via muito bem, né? O Luciano machucou-se, aí entrou o Wagner Love. Aí sim o Wagner Love já melhor adaptado no Corinthians, melhor adaptado novamente no Brasil, recuperou a sua forma física. Você veja que aquele gol que ele fez ontem é um gol de quem sabe jogar realmente, e a velocidade que ele imprimiu em cima do Ed Carlos, tirando totalmente as condições do Ed Carlos bloquear a bola. Ô Lancelotti, seja bem-vindo aqui no programa, boa noite para você. E eu queria perguntar para você, porque eu vi muita gente aí, muita torcida do Galo falando que o Levir é o culpado, né? Como é que você viu esse jogo de ontem? Você acha isso também? Boa noite. Boa noite, Irajá. Boa noite, meu amigo Bica. É um prazer estar aqui na Rádio 104 FM, nesse programa esportivo, e dizer, sou atleticano nato. O Galo ontem, ele pecou muitas vezes por errar na finalização. O Bica próprio citou agora há pouco que o Lucas Prato perdeu um gol feito. Se aquele gol tivesse sido feito, daria mais tranquilidade, né, Lancelotti? Exatamente. Talvez teríamos um jogo diferente. E assim, o Galo ontem jogou com raça. Você pode ver que a torcida, ao final do jogo, parabenizando o time do Galo e gritando eu acredito, e aquele negócio todo de ser atleticano, né? Mas o Corinthians mereceu a vitória. Ô Lancelotti, eu pergunto pra você, no segundo tempo aí, você como atleticano, como eu não vejo o jogo de vocês, ontem até eu assisti que era um jogo esperado por todo o Brasil. Mas o Levir demorou, mexeu, Lancelotti, no segundo tempo, ou era isso mesmo? Eu acho, Irajá, talvez o Bica até concorda comigo, no primeiro tempo, o Galo fez um primeiro tempo fantástico, soube defender e tudo bem, mas no segundo tempo, eu acho que o Levir, as trocas que ele fez, não foi as melhores trocas. Colocar o Thiago Ribeiro e o Cárdenas, que ele colocou no segundo tempo, eu acho que ele deveria ter mexido na lateral direita, colocado o Marcos Rocha, que você pode reparar que os gols sofridos pelo Galo foi em cima do Marcos Rocha, o primeiro gol que o Galo sofreu, e o Levir não mexeu, largou o Marcos Rocha no jogo, assim, do jeito que ele quis continuar. É verdade. Mas ali, dando outro pitaco aqui, o Levir, a bem da verdade é essa, acho que ele perdeu vários jogadores na parte ofensiva. Então, se você for analisar o plantel do Atlético hoje, ele não tem muitas opções, principalmente ele do ataque, né? Eu, pela minha ótica, entendo que o Thiago Ribeiro deva ser até titular no Atlético, mas não está passando um bom momento, deve ter algum problema lá de litígio lá com o Levir Coupe, né? Mas, por exemplo, o Leandro Donizete, depois que levou o gol, aí o Levir não teria mais, né, como ficar com dois volantes, até porque eu disse que os dois meias do Corinthians abriu pelas laterais. Então o Leandro Donizete poderia até levar o cartão vermelho, que já estava com o amarelo. Então a opção dele foi essa, em tirar e colocar um jogador mais de velocidade. Mas infelizmente não surtiu o efeito essa substituição, né?
Então a gente critica muito o Levi, realmente, principalmente eu aqui, quando ele coloca o Patrick jogando de atacante, eu não entendo, não vejo o Patrick como um atacante, né? Eu vejo ele como um bom defensor, né? Então, no jogo de ontem especificamente, eu acho que o Levi não errou. Assim, né, me desculpa, eu entendo o seu ponto de vista, ele não errou no que eu digo nas substituições, né? Ele tentou o que ele tinha nas mãos para tentar que era aquilo ali. Que era aquilo. Então o Corinthians estava mais que confortável. Antes do jogo ele já estava 8 pontos à frente do Atlético. Então ele não teria que fazer o gol, e sim, ele não poderia tomar o gol. Ou seja, o empate nas circunstâncias que estava ali ontem já era um bom resultado para o Corinthians, né? Porque ele já tirava 2 pontos do seu principal concorrente, que é o Atlético, né? E depois ainda veio o gol do Corinthians, ainda melhorou mais a situação, né? Então, eu acho que o que faltou agora mais nessa reta final pro Atlético, sinceramente, foi um pouco mais o plantel mais qualificado. O Lancelotti, como atleticano também deve lembrar que o Levi Coupe chegou a dizer aí no início que estava satisfeito com esse grupo, que não queria ninguém, né, Lancelotti? Eu lembro disso, quando ele disse isso, mas é só olhar o técnico, como diz o Calil, pro ano que vem nós temos que mudar. Mas só que ele falou isso, mas só que ele estava com o plantel realmente completo. Ele estava com o André, com o Jô, com o Maxwell, com o Guilherme, e realmente essas peças foram embora, né? Então ele ficou, aí não teve reposição. Então, daí sim as dificuldades para que ele pudesse mexer um pouco mais, né, na equipe. Agora, com certeza, principalmente o Atlético atingindo agora o seu objetivo, né? Porque eu vi uma entrevista do Levi que os jogadores estão muito abatidos, e não é para menos, que a expectativa deles era ganhar o jogo para ainda ficar mais vivo na competição. Ô Bico, eu concordo com você, mas se você for reparar a história do Atlético, o Levi, quando entrou no Galo, ele colocou todos esses jogadores que você citou na reserva. Então, como é que você justifica um plantel, um time, ele colocar todos esses jogadores na reserva? Pois mas veja bem, Lancelotti, especificamente o Prato, que é o centroavante de área do Atlético. Hoje, se o Lucas Prato não puder jogar, qual seria o jogador que poderia fazer essa função de centroavante fixo na área? O Galo hoje não tem. Justamente, então, por isso que o Jô ficou no banco, o próprio André ficava no banco, mas veja bem, numa emergência, num jogo igual aquele de ontem, e o Lucas Prato saiu exausto do campo, correu muito, lutou muito, certeza. Ele é um brigador realmente, no bom sentido. Então, ali poderia fazer uma troca, né, do André entrar, ou o próprio Jô, né? No meio de campo ontem, com a saída ali do Leandro Donizete, ele recuou o Dátilo para segundo volante, ele poderia colocar o Guilherme, que fez boas partidas no Atlético, não é verdade? Então, quer dizer, essas opções de banco ele não tinha, ainda mais ontem também, com a saída do Leandro Donizete, ele poderia ter colocado, vamos dizer assim, o Josué, mas o Josué não estava ontem relacionado, me parece que ele tinha tomado o 3º cartão. Então eu acho que faltou agora um pouco mais de opção de banco pro Levi. E pode ter certeza que se o Atlético atingir o objetivo de classificar-se para a Libertadores, é o que você está dizendo, vai haver contratações, e tem que haver, né? Porque a Libertadores sul-americana não é brinquedo não, são jogos duríssimos, e o clube, ou seja, o Atlético tem que ter um plantel qualificado para disputar essas competições. Já a gente vai falar do Cruzeiro aí, Bica, que o Cruzeiro também empatou com o Avaí, foi no sábado, né? Ô Lancelotti, mas esse segundo lugar do Galo aí tá assegurado, ou o Grêmio tá chegando por aí? Como é que você analisa esse momento aí? Acho que não tem erro não, o Galo, esse segundo lugar, a Libertadores tá por aí, né, Lancelotti? Ô Irajá, eu sou assim, eu sou um pouco metódico no meu dia a dia, e o segundo lugar é o primeiro dos últimos. Ou a gente é o primeiro, ou a gente vai ficar para trás. Mas eu acredito que o Galo vai para a Libertadores. Eu acredito muito no senhor Daniel Nepomuceno, que é o presidente do Galo. Conheci ele pessoalmente. Acho que vai fazer grandes contratações para o ano que vem, para a gente estar na Libertadores e brigar por título. Que bacana, Joselito. Daqui a pouquinho o Joselito vai dar a classificação para a gente. Eu te peço por gentileza, Joselito, dê o primeiro colocado até o 7º, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, para a gente dar uma analisada nessa tabela.
Beleza, Irajá. Felipe, vamos conferir aqui então. Vamos. Tá aí na primeira colocação aí, ó. O Corinthians com 73 pontos, tá? O Atlético aí na segunda com 62 pontos. O Grêmio, né, na terceira colocação aí com 59. O Santos está aí na quarta com 53. São Paulo na quinta com 53. Na sexta o Internacional com 50. E na sétima colocação aí tá a Ponte Preta com 50 pontos também. Que bacana. E o que vocês acham aí, viu, bancada? Essa quarta vaga aí, você acha que vai para quem, Bica? Olha, essa quarta vaga, ela está muito disputada. Se você levar em consideração que faltam agora 5 jogos, são 15 pontos a serem disputados, né? Então está na concorrência muito grande, que o Santos, o São Paulo, o Internacional, a Ponte Preta, o Sport, todos esses ainda têm chance de conquistar ali a quarta vaga. E a gente analisou Palmeiras também, a gente analisando a tabela, esse grupo G4 aqui da Libertadores, ele pode virar o grupo 5, né? Se o Santos for campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, já abre uma vaga, né, pro campeão brasileiro, no caso do Campeonato Brasileiro. Então essa pode ser uma quinta vaga do Campeonato Brasileiro. E essa quinta vaga também, se o Palmeiras ganhar do Santos, também, né, poderá abrir uma quinta vaga. Então a expectativa nossa é essa, né, que se o Palmeiras chegar, né, a quarta, ou o Santos se mantiver na quarta colocação, a gente possa ter um quinto brasileiro disputando a Libertadores. Agora não resta dúvida, né, que essa briga, igual você me perguntou, da quarta vaga, ela está acirradíssima. E eu acho que, para te falar a verdade aqui, do segundo colocado, que é o Atlético, até o oitavo, todos têm chance ainda de chegar ali na briga ali para as 4 vagas. Você concorda também, Lancelotti? Concordo perfeitamente. E ontem, incrível, o Internacional aqui com 50 pontos na sexta, ele perdeu uma oportunidade grande de chegar a encostar ali no Santos. Perdeu pro Goiás. Perdeu pro Goiás em casa, aliás, lá no Serra Dourada. Então, quer dizer, o Inter tinha tudo para ganhar do Goiás, né? E dar um salto grande ali para encostar de vez ali, para chegar também para conquistar essa quarta vaga. Que bacana. Ô Lancelotti, você quer falar mais alguma coisa aí do Galo que eu não te perguntei? Não, Ira, assim, o jogo ontem, eu tô assimilando o jogo de ontem ainda. E falando no jogo de ontem, viu, Bica, eu assistindo também, rapaz, e vocês falando aí do Lucas Prato, eu lembrei do Fred naquela seleção do Felipão. Pô, a bola não chega lá no cara de jeito nenhum, como é que faz gol, né? Difícil demais. E falar em fazer gol, ontem o Ricardo Oliveira fez o 20º gol dele no campeonato, né? Chegou aí no início do campeonato, ninguém dava nada pelo Ricardo Oliveira, né, Lancelotti? Tá fazendo um belo campeonato lá pelo Santos. Ô, Bica, vamos falar um pouquinho aí do Cruzeiro, você também pode palpitar aí no Cruzeiro. Lancelotti, vou começar por você. Você acha que o Cruzeiro chega nessa vaga para Libertadores? Ou você acha que o 10º lugar ali já foi milagre? Olha, meu sonho era que o Cruzeiro fosse rebaixado. Mas nós não vamos ter essa alegria, os atleticanos, esse ano, não. O Cruzeiro talvez alcance o G4, mas vai depender de alguns resultados. Mas é um time que na Sul-Americana está garantido. Tá garantido. Bica, e você viu o jogo lá do Cruzeiro com o Avaí lá? Vira, já ia aqui, né? Participando um pouquinho da fala do Lancelotti, né? Que é o sonho dele ver o Cruzeiro na segunda. O Atlético teve essa oportunidade de colocar o Cruzeiro na segunda. Verdade. E foi uma goleada que o Cruzeiro aplicou naquela ocasião no Atlético, 5-1, né? Implacável. Eles até costumam dizer que o Atlético vendeu o jogo, né, pro Cruzeiro. Então, a oportunidade que vocês tiveram, vocês não conseguiram. Então, eu acho que nesse século ou no próximo, vocês não vão ver o Cruzeiro na segunda, não. Pode estar tranquilo aí. Falando no jogo do Cruzeiro com o Avaí, já no sábado, foi um futebol aquático, a verdade é essa, o campo impraticável, caiu, né, uma chuva muito forte lá em Santa Catarina, e onde ficou inviável o futebol, a bola, o time do Cruzeiro não hoje, rolava, né, a bola não rolava, justamente, não sabe? Então o Cruzeiro é um time de toque, é um Cruzeiro que toca muito bem a bola, que envolve bem o adversário, então não houve esse toque de bola. Né? Prejudicou o Avaí? Prejudicou. Mas nesse caso, ao meu ver, prejudica muito mais o time técnico, o time que gosta de jogar com a bola, ou seja, ter a posse de bola. E haja visto, o Cruzeiro perdeu, se não me falha a memória, 3 gols
justamente pelo estado ruim do gramado, né? Uma vez, o William saiu na frente do goleiro, ele poderia carregar um pouco a bola para fazer o gol, ela parou na poça d'água, dificultou a finalização. E depois também o Arrascaeta, da mesma forma, né? Ao receber a bola na frente, a bola parou na poça d'água e ele não pôde concluir muito bem para gol, né? Então eu creio e tenho uma convicção muito grande que se o Cruzeiro, se tivesse o campo seco, né, o Cruzeiro ganharia esse jogo do Avaí. Agora, com relação ao Cruzeiro chegar, né, a pleitear uma vaga na Libertadores, é muito difícil, porque, como já dissemos aqui, falta 5 jogos, o Cruzeiro está muito atrás do 4º colocado. Então, matematicamente é possível? Mas é muito difícil, principalmente os times que estão à frente do Cruzeiro. A Ponte Preta melhorou o seu rendimento, subiu muito de produção. O Internacional, embora tenha perdido para o Goiás, mas também tem uma bela equipe. O São Paulo, quer dizer, o Cruzeiro agora vai jogar, né, o próximo jogo em casa contra o São Paulo. Ou seja, ele já pode diminuir essa vantagem em relação ao São Paulo, né? Mas tem o Palmeiras, tem o Santos, que o Santos hoje para mim está jogando o melhor futebol, embora o Corinthians, já para nós aqui, matematicamente já é o campeão, né? Claro que isso ainda tem que se concretizar. O Corinthians tem que ganhar do Goiás, o Atlético perdeu, empatou um jogo para que o Corinthians possa consolidar o seu título, né? Mas então, falando aqui, é muito difícil. Agora o Santos hoje ele está jogando um belo futebol ofensivo, futebol de toque envolvente, né? Haja vista, tem o artilheiro do campeonato que é o Ricardo Oliveira, né? Então, para o Cruzeiro chegar lá, é muito difícil essa reação, até porque o Cruzeiro tem jogos muito difíceis, muito duros, são verdadeiros clássicos brasileiros. Mas como o Lancelotti falou aí, uma vaguinha na Sul-Americana, essa aí dá pra correr atrás, ele falou muito bem, e através dessa Sul-Americana, antigamente, essa Sul-Americana chamava caça-níquel. Ô Bica, deixa eu te corrigir aí, tem um cruzeirense aqui me mandando, que é o Alisson Lousada, genro do Kaká da Telesat. Você citou aí que eu não prestei atenção, que foi 5-1 pro Cruzeiro. Ele tá citando aqui pra você falar que foi 6-1. Então me desculpa aí os ouvintes e muito obrigado aí pela audiência e pela, né, a minha correção aqui. Eu sou meio falho em números, mas pra você ver. Você perdeu as contas, né, velho? Aumentou o nosso saldo de gol, tá vendo como é que é? Então muito obrigado aí pelo ouvinte aí, tá me corrigindo aí, né? Então, enfim, né, voltando à Sul-Americana, antigamente a Sul-Americana era caça-níquel, né? Você ia lá só para ganhar aquela oferta do campeão. Hoje não, hoje a Sul-Americana dá uma vaga, né, para disputar a Libertadores. Então, se o Cruzeiro já ficar na Sul-Americana, a perspectiva para o ano que vem é muito boa, que talvez ele possa chegar à final e ganhar a Sul-Americana, e em 2017 ele já está garantido, né, na Libertadores. Ô Lancelotti, pra gente dar uma fechadinha, já a gente vai falar do Mecão aí, que tem uma partida difícil amanhã. Lancelotti, essa derrota do Atlético aí pro Corinthians, você acha que isso pode afetar o grupo aí? Ou você acha que o negócio não encara essa disputa para Libertadores? Tem um ano que vem, tem muita gente que queria estar no lugar que o Atlético está, que é o 2º lugar. Praticamente são 18 times que gostariam de estar no lugar ali que o Atlético tá valendo, e o ano que vem tem mais, é por aí, Lancelotti? Ô Ira, o que eu fico bobo de ver é chegar as mensagens no meu celular e no Facebook coretando o Atlético. Eu tenho certeza que muitos queriam estar onde é que eu tô, que é o Galo. Na 2ª colocação, e dizer o seguinte, que o Galo tem me dado muito orgulho nos últimos 3 anos. Eu tive o prazer, assim, eu tava comentando com o Bica nos bastidores, que filho a gente não ensina a torcer. E eu tive o prazer dos meus 2 filhos ser atleticano. Então isso aí pra mim, e meu sobrinho, que o Frank, todo mundo conhece, o filho dele é cruzeirense, não é atleticano. E os meus 2 é atleticano. Eu acho o seguinte, eu como atleticano já vi vitórias do Galo, já tive presente no estádio, como o Corinthians, o Flamengo, na Copa do Brasil, o Galo virar aquilo, resultado inacreditável. Eu ainda acredito, como atleticano que sou. Olha aí, o pessoal vai participando aqui do programa, o Edson Santos tá falando aqui. Ô Ira, lembra que antes aí do Lucas Prato ter perdido o gol, o Renato Augusto já tinha perdido uma quando o goleiro Vitor entregou a bola nos pés do Jadson. Vocês lembram disso? Eu lembro do lance, mas já havia, o árbitro já havia parado a jogada, o impedimento. Então ele finalizou realmente, mas
o árbitro já teria parado, impugnado o lance naquele momento. Outro aqui fala o seguinte, fala pro Lancinho aí que o choro é livre, o Levice, técnico do Galo. Estão falando aí também, viu, Lancelotti? Isso aí deve ser os amigos que me adoram, mas eu queria dizer para eles, eu sei que o segundo lugar é o primeiro dos últimos, mas vocês queriam estar lá. Olha, gente, o Bico, eu queria até falar aí, o Lancelotti falou, vamos lá participar do programa lá, e ele falou, vamos lá, e é a primeira vez que ele tá aqui no programa, aqui, a gente comentando com a gente, e ele não fugiu do pau. O Dinei Bolim tá aqui do lado, que é o nosso Cabo Menta, perguntando por que o Edinho do clube não apareceu. Segundo o Edinho, ele tinha um curso de batizado, mas, gente, esses trem depois de um jogo desse é difícil, viu, Bica? Eu já senti o Edinho meio baqueado no programa anterior. Você achou ele meio pálido, meio branco, né? Realmente, eu já achei assim que aquela frase, né, famosa que eles cantam no estádio, né, que acredita, eu já achei que ele já estava desconfiado. Eu não estava acreditando, mas desconfiado. Então hoje, né, veio a culminar com o que eu pensava, né? O Edinho realmente não pôde ver o programa hoje, problemas particulares, né? Mas eu tenho certeza que se ele viesse aqui hoje, ele não teria muito argumento em relação ao jogo de ontem, não. Tá certo, viu? Tá vendo como é que é esse programa aqui, Lancelotti, que não é brinquedo não, viu, velho? Aqui a gente não perdoa, não. Ô, turminha, vamos falar um pouquinho do América Mineiro, que amanhã enfrenta o Paysandu. Diga como é que tá a situação do América. A gente tem que ganhar amanhã do Paysandu. O Paysandu, com uma vitória, o Paysandu também entra no grupo dos 4, né? Entra aí no G4. A parada não é fácil pro América. Lembrando que há 2 anos atrás, parece que aqui no Horto mesmo, aqui no estádio do América, que tinha um time lá de Vespasiano que falava que o Independência é nosso, entendeu? Mas acabou esse trem agora, depois dessa. Lá no estádio do América, lá, Bica, então nós já perdemos pro Paysandu com casa cheia. O Lancelot tá só me olhando aqui, viu? E amanhã o América tem essa missão difícil. Mas eu acho que mesmo com a vitória do Paysandu, embora o Paysandu vá a 54 pontos, ele ainda fica atrás do Bahia, que já tem 54 pontos. Né? Então aqui, o Botafogo hoje, dá uma pincelada aqui nos... Já está garantido? O Botafogo está com 65 pontos, né? Matematicamente já está garantido na primeira divisão ano que vem. O América está com 57 em segundo lugar. O Vitória com os mesmos 57, mas perde em número de vitórias. O Bahia está com 54 em quarto. E o Sampaio Corrêa, ela já está chegando firme aí em quinto com 52 pontos. Né? E o Sampaio Corrêa, ele tem a mesma condição de jogos que o América. Eu vou explicar. O América ele tem 2 jogos em casa agora. E são 2 jogos contra concorrentes diretos. Jogos duríssimos. Ele pega amanhã 9h30, né? Às 21h30, o Paysandu em casa. Ou seja, se ele vencer, ele já praticamente elimina um concorrente que é o Paysandu. E ele chega a 60 pontos, precisando depois só de mais uma vitória para concretizar a sua subida à Série A. Então é importantíssimo esse jogo amanhã para o América. E o América, já eu tenho observado e visto todos os jogos do América, ele oscila muito. Ele começa ganhando jogos, até que você acha que ele vai deslanchar, que o jogo está dominado, está tranquilo, e vai o time dar uma reação, dá uma bobeira lá atrás, a defesa, enfim, cochila, o time vai lá Coisas do América, né, Bica? Justamente. Então eu creio muito que o América, esse ano, ele tem tudo para chegar à primeira divisão. Só ganhar as 2 partidas, só que eu modo dizer, mas o jogo é jogado, lambaria é pescado, então o América tem que jogar, né? Principalmente amanhã contra o Paysandu, ele tem que ganhar esse jogo mesmo de qualquer forma, para que ele possa afastar um concorrente direto, né? E seguir firme a primeira divisão. Nos últimos anos aí nos últimos 5 anos aí, talvez seja o jogo mais importante da vida do América, né? Isso, com o Paysandu e depois com o próprio Vitória também, né? Que tá aí. Direto. E eu queria explicar sobre o Sampaio Corrêa, já que ele tá chegando firme, porque o Sampaio Corrêa hoje, se não me falha a memória, tá com 52 pontos, correto? E ele vai fazer 2 jogos também em casa. E se ele conseguir ganhar esses 2 jogos, ele vai a 58 pontos. Então o Paysandu pode, nessas 2 próximas rodadas agora, o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa está com 52 e tem 2 jogos em casa. Então, nessas 2 vitórias agora, se ele ganhar em casa, ele pode chegar a 58 e também, por que não, o Leozinho Condé, que era técnico da Caldense,
conseguir colocar pela primeira vez o Sampaio Corrêa na primeira divisão. Camisa bonita do Sampaio. Isso. O Dinei Bolim tá me lembrando aqui que o Palmeiras do Pelé perdeu ontem pro Santos, é uma prévia aí da disputa da Copa do Brasil, que vai ter Palmeiras e Santos aí, né, Lancelotti? O que você acha aí? O Santos, nesse momento, parece que tá em melhor momento que o Palmeiras, né, Lancelotti? O Irajá, eu sou um cara atleticano nato e admiro aquele técnico do Palmeiras que chama Marcelo Oliveira. O Calil diz uma frase que é fantástica. O melhor técnico que nós temos no Brasil chama Marcelo Oliveira. Eu acredito no Palmeiras. Você acredita no Palmeiras? Acredito. Olha que bacana aí, tá vendo como é que o futebol é assim? E... Ô Joseli, depois eu queria aí, se você tivesse jeito, de você passar os últimos colocados para nós dessa tabela, que eu quero saber a opinião da bancada, quem é que vai cair, quem é que não vai. O Boa na segundona já caiu, né? Praticamente, o Boa e o Mojimirim. Ô Lancelotti, o Vasco também já foi, né? Por mim já. Agora o América eu acredito muito nele, na primeira o ano que vem. Você acha que o América não Com vai ser certeza. aquele bate e volta não, Lancelotti? Com certeza. O Joselito vai passar pra gente os últimos aí, mas sei que o Curitiba tá abrindo essa zona de rebaixamento, né, Bica? Também o Goiás, o Vasco em último e o Joinville. Eu tô certo aqui, não tô? Isso. É isso mesmo, né, Catan? Oi, Irajá Felipe, o Vasco tá aí com 30 pontos, né, na 20ª aí. Na última, né? Na última, né, 19ª aí o Joinville com 30 pontos também. O Curitiba aí na 18ª com 34 pontos. O Goiás aí na 17ª com 34 também. O Avaí, rapaz, tá aí, ó, na 16ª com 35 e na 15ª aí o Figueirense com 36 pontos. Opa. Pra quem falou que o Edinho corria da raia, acabou de chegar aqui. O Edinho é mesmo, viu, gente? Vamos, o pessoal aqui, viu, Edinho? Muito e-mail, nossa caixa de e-mail estourado. E o pessoal falando, o Edinho não vai porque... Tive que vir substituir você, Edinho. Isso, tá vendo só? Ô Edinho, chega mais aí, boa noite pra você aí. A gente tá falando muito aqui do Campeonato Brasileiro. O pessoal realmente estava perguntando, o Edinho não vai? Eu falei, não, o Edinho tem uns compromissos. Mas o pessoal não acreditava, você tinha que vir. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite os amigos aí da bancada, o nosso amigo aqui, o Lancelotti, que tá aí, né? E não tô vendo aqui o Bala. O Bala, eu achei que ele foi pro Horto e tá morto. Ah, viu? que pena. Tá. Então, realmente eu tinha um compromisso agora, é um curso de batismo, né? E não teve como eu chegar mais cedo, mas eu falei assim, não, eu vou lá, tenho que ir lá, consigo chegar a tempo, para dar umas explicações assim, que hoje muita gente me ligando, inclusive muitos atleticanos me ligando, e a gente trocando ideia e conversando, né, sobre a situação de ontem, que todo mundo aguardava o Atlético ganhar, a gente sabe que estava difícil ganhar esse campeonato, mas no mínimo um jogo digno, né, e que não aconteceu. O Atlético acabou entregando a paçoca, né, pro Corinthians, ganhou de 3-0 e infelizmente eu acho que aquela ascendente que a gente estava vindo desde 2012, né, deu uma parada, mas o que eu sinto no atleticano e que realmente muitas torcidas não vão sentir isso é que eu acho que depois que a gente ganhou a Libertadores, o nome já diz, né, a gente libertou. Então você não vê atleticano tá magoado, tá, mas depois daquela Você esqueceu da Copa do Brasil, viu? Isso, eu e falo da assim, Recopa também. então, mas quando eu falo, foi um dos primeiros que vieram. Então isso libertou o atleticano. O atleticano tá mais leve, tá mais suave. Queria ganhar, não veio e tal. Mas a gente já sabe que já tem outra batalha. A gente já tem que montar o time para Libertadores 2016. Então quer dizer, 4 Libertadores em seguida, coisa que não acontecia há muitos anos no futebol brasileiro. Então isso mostra que o atleta tem ascensão. E para nós, que sempre ficou lá embaixo, sempre ficou vendo concorrentes lá embaixo, hoje a gente está brigando lá em cima. E isso é diferente para o atleticano. Então para nós que estamos vivendo isso hoje, acho que vai ser, dificilmente a gente vai cair. A gente vai tomar umas pauladas, igual nós tomamos, nós vamos balançar, mas cair, dificilmente a gente vai cair. Eu acho que isso acho que está engrandecendo o atleticano. O atleticano está ficando só maior com isso aí. Você chegou agora, uma perguntinha que eu vou fazer para você, eu fiz até ela pro Lancelotti também.
Hoje eu também vi muitos comentários e muita gente culpando o Levi também, mas você acha que o Levi tem alguma culpa aí do Atlético não ter chegado lá na disputa mais pau a pau com o Corinthians, Edinho? Não, eu não vejo por aí não. Eu acho que o Levi conseguiu montar um time bacana, montou um time muito bom e com o Atlético hoje, para quem vive no futebol, não é só o atleticano não, é cruzeirense, flamenguista, sabe que o time mais injustiçado no futebol brasileiro é o Atlético. O time mais roubado é o Atlético. E quando vem isso, você pode ter certeza, isso assombra o atleticano. E o atleticano, depois daqueles roubos que aconteceu, porque aquilo ali foi roubo, aquela sacanagem que aconteceu, uns 3 jogos aí, o futebol do Atlético sumiu, desapareceu. Voltou, mas não voltou aquele futebol que a gente estava apresentando. Então isso aí eu acho que o atleticano, tanto o torcedor como o jogador, ele vai ter que conviver com isso aí. E vai ter isso sempre. Aí você fala assim, pô, mas ganhou Libertadores, ganhou... Não, a Libertadores era outro juiz internacional, é Comebol, não é CBF. E no Brasil, infelizmente, o Atlético tem isso. E vai ficar, e a tendência é fortalecer isso. Porque o Atlético sempre foi oposição a esse lixo que está aí. Sempre foi, sempre vai ser. E por isso que muitas coisas que vêm para nós atleticanos não vêm de bandeja, vem sofrido, vem um negócio meio complicado. Então, isso aí, a gente tem que saber conviver com isso aí. E os jogadores, infelizmente, a gente fala sempre aqui, né, Bi, que futebol é psicológico, os jogadores perdeu ali um certo momento. Então, a concentração acabou o futebol, infelizmente. Agora é pensar em 2016, lembrando que a gente pode acontecer isso novamente, roubo, bandidagem pro nosso lado ali. Então acho que concentração tem que ter sempre, porque ser atleticano é isso aí, meu amigo. Ô, Bica, Mesa, Lancelotti, turminha toda, mas o Edinho falou uma coisa interessante, que ontem o time do Galo contra o Corinthians não era aquele Galo do primeiro turno, né, Lancelotti? O Atlético, no momento, não tá jogando aquele futebol que ele jogou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Com certeza, Irajá. Eu acho que faltou sangue de atleticano. Se você reparar o primeiro jogo na primeira fase do Brasileirão, Galo e Corinthians, 1-0 pro Corinthians, e ver o que o Galo jogou, e ver ontem, se o Galo joga o que ele jogou no primeiro jogo, com certeza a vitória era nossa. Só um minutinho aqui, Lancelotti. Quando eu falo sobre o Atlético antes da roubalheira, é a concentração. O time entrou concentrado. Acabou isso, veio aquela bagunça, perdeu a concentração. Acabou. Você tem exemplo hoje do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é um time mais concentrado. Você vê quantas partidas o Cruzeiro ganhou aí. Tudo bem que empatou, mas está vindo aí numa ascensão. Então acho que futebol é a primeira concentração. E isso foi tirado naquele momento que os juízes roubaram aí 2, 3 jogos do Atlético. Então, aproveitar que tem 2 atleticanos aqui na bancada, o Bica é cruzeirense, o Mano já está garantido para o ano que vem no Cruzeiro, não tá? O Lancelotti, o Levi fica para o ano que vem, que você acha aí? Segundo os rumores de alguns amigos atleticanos que eu tenho no Clube Atlético Mineiro, tá um zum que o Muricy assume. Eu também vi isso, você viu isso aí também, ô professor Bica? Não, eu sinceramente eu tô até surpreso com relação a isso. Me parece que é um sonho antigo, né, Lancelotti, da diretoria do Atlético, o sonho do Galo chama Tite, mas não vai ser dessa vez. Você acha aí, Edinho, que o Levi pro ano que vem tem que ficar? Eu não acredito nessa troca de comando, não. E outra coisa. E tinha futebol, o Cuca também mas no futebol tá aprovado aí, quanto mais tempo você dirige uma equipe, mais facilidade os jogadores têm e a comunicação fica mais fácil. Você pegar aí o Atlético hoje, pergunta quanto tempo que o Levi tá na frente do Galo. O Tite, tudo bem que ele não tem tanto tempo, mas quantos anos ele ficou na frente do Corinthians? Então essa sintonia facilita muito o trabalho do técnico, né? A gente está falando aqui, tem técnicos aí que dura 2 meses, 3 meses, o time do Flamengo aí tá uma brincadeira. Então eu acho que tá provado que o técnico precisa de ficar. Agora, Atlético, gente, são peças, as peças que já estavam no Atlético, tá dando certo e de repente saiu.
Você não pode esquecer que nós não temos o Maxwell, que finalmente aos 48 foi um jogador que deu certo. Você não pode esquecer do Guilherme, que estava naquele 4-1 contra o Corinthians. Então isso, o Jô, André, tudo bem que eles estavam lá, alguns não estavam dando certo, mas você tem os caras ali, entendeu? Você tem um grupo, né? Eu acho que o grupo é importante. Nós perdemos essas peças, então acho que não podemos culpar o Levi. Ô Ira, pode falar? Pode sim, Lancelot. Ô Edinho, eu concordo com você, eu acho que como atleticano que você é, o Levir já ganhou a Copa do Brasil, a Recopa com o Galo nesses últimos anos, e assim, eu acho que aquele espírito que o Galo tinha, eu falo tinha porque se você reparar atrás, os jogadores do Galo, vou citar um exemplo, o Luan, aquela garra, aquele empenho, hoje não tem em campo. Eu acho que é hora de renovar. Mas eu acho que algumas peças conseguem dar sangue novo pro time. É questão de trocar algumas peças só. E falando em continuidade aí, o Bica que conhece muito de futebol também, o Bica tem que lembrar o seguinte, que o Londrina acaba de subir para a Série B e o técnico do Londrina me parece que tá lá desde 2011, é o mais longo aí, técnico em atividade em times por aí, né? Até porque a necessidade do treinador ficar mais tempo no clube, e isso já foi provado estatisticamente, que o treinador quando fica mais tempo no clube, o trabalho dele se torna mais eficaz, né? Haja vista, já citou que o próprio Levir Coupe, né, no Atlético, ganhou praticamente tudo, só ainda não ganhou um brasileiro com o Atlético, né? O próprio Muricy na época dele no São Paulo, o Tite agora, né, no Corinthians, porque o Tite hoje estão falando o Tite até seleção, mas com todo respeito, o Tite, eu acompanho a carreira dele de muito tempo, o belo trabalho que ele fez, ao meu ver, foi no Corinthians. Tirando o Corinthians, ele fez trabalhos razoáveis em outras equipes, né? Então eu acho assim, o Muricy, né, um treinador já comprovadamente competente, muito sério no seu trabalho. Se caso realmente confirmar essa notícia sua, o Atlético vai ficar muito bem servido. Mas eu tô mais com o Edinho. Eu creio que o Atlético deva manter o Levir Coupe e evidentemente que eles vão fazer algumas contratações ali pontuais para que o Atlético possa ficar forte novamente, porque você citou o Luan. O que ocorre? É muito difícil numa competição dura igual essa do brasileiro, o jogador jogar 38 partidas na mesma intensidade. Ou seja, o Atlético no começo da competição, ele estava maravilhoso, futebol bonito, para frente, muito rápido. Ao longo do tempo vem contusões, né? O Luan mesmo ficou contundido uma época, uns 15, 20 dias, então ele perde um pouco do foco do jogo, do ritmo, enfim. Então, para o time jogar aí 38 partidas com a mesma intensidade é muito difícil. E saindo um pouquinho aqui, né, já do foco futebol, né, a gente tem que dar uma nota aqui para aqueles que gostam de esporte especializado. Sábado à tarde, o Cruzeiro sagrou-se bicampeão mundial de vôlei, né, ganhando de uma fortíssima equipe da Rússia, que é o Zenit Kazan, que é uma constelação de estrelas, né? O Zenit Kazan, ele tem o Leon, que é da seleção de Cuba, o Matt Anderson, que é da seleção dos Estados Unidos, né? O Mihailov, a Palikov, Sivozeles, que é da seleção russa. Então, o Cruzeiro realmente, para mim, né, o time de vôlei do Cruzeiro também é um timaço, né? E saindo um pouquinho do futebol também, meu amigo Bica, ontem em Piuí foi realizada uma etapa aí, me parece que a final do mountain bike, né, Edinho? Também foi um evento super legal, maravilhoso, uma estrutura danada. Quero parabenizar todo mundo pela organização, o Marzinho do Eletromarzinho, todo o pessoal que continue fazendo essas coisas que é tão bacana, né, Bica? Quando a gente vem aqui, já cobrar das autoridades municipais, né, não vem aqui só para falar mal, ou seja, né, no sentido pejorativo. A gente quer, como desportista, a gente quer que aconteça essas realizações em nossa cidade, para que as pessoas que gostam de esporte possam se divertir, ter um lugar aonde ir, ter um lazer, né? E competições como essa, né, poderiam se repetir mais vezes, por que não? Piuí hoje ela é uma cidade polo, Piuí está numa região muito bem localizada, né? Então, quer dizer, privilegiada. Então a gente torce para que mais eventos, né, ocorra aqui em Piuí, né? Enfim, então quando a gente vem aqui, repito, dizer sobre o esporte de nossa cidade, cobrar das autoridades, né, que façam mais pro esporte, porque o esporte é vida, o esporte ele congrega as pessoas, é isso que a gente cobra.
Ô, Bica, eu quero agradecer a sua presença, nosso programa tá chegando no finalzinho, hoje o Lancelotti também vem no programa, aí fica, primeira vez que o sujeito vem, ele fica quietinho no cantinho dele, né, Bica? Mas é um grande comunicador. É né, um já. grande comunicador e no próximo programa você vai ver aqui. E também hoje ele tá mais do que certo, viu? Ô, Bica, obrigado pela presença, até o próximo programa. Eu que agradeço, o Irajá, né, e só dar uma rapidinha aqui, uma notícia, domingo agora, de manhã, nós vamos até a cidade de Vargem Bonita, né? O time do Bela Vista, né? Para que a gente possa fazer lá um amistoso, né? Os Masters do Bela Vista vai jogar contra o time da Vargem, domingo próximo, dia 8 agora, numa preparação para que a gente possa jogar, nós vamos jogar dia 28 de novembro aqui em casa contra a equipe de Martim Campos, União de Martim Campos, é uma equipe que está a 42 partidas, né? Que jogou 42 partidas esse ano, perdeu só 2, empatou 7 e ganhou 33. Então vai ser um jogo muito duro aqui no dia 28. Então eu queria dar essa nota que o Bela Vista, os Masters do Bela Vista estará domingo próximo na cidade de Vargem Bonita. E também quero dizer que foi um prazer compartilhar dessa mesa com o Lancelotti, com o próprio Edinho, né, e mais uma vez com você também. Se você vê o Marlon lá na Vargem Bonita, dá um abraço no Marlon. Ô Lancelotti, quero agradecer a sua presença aí, que você falou, eu vou lá falar do Galo, já não tem esse problema comigo. Quero agradecer a sua presença, deixar você à vontade, pra você mandar um abraço para essa galera toda que tá nos ouvindo aí, seus amigos, essa turma toda. Ô Ira, primeiramente foi um prazer receber seu convite, Bica, um prazer estar aqui com você, Edinho. E você reparou que o meu WhatsApp não para. Queria dizer aos amigos cruzeirenses que ficam me mandando mensagem, vou mandar um alô ao meu amigo Alisson Lozada, genro do Cacá da Telesat, ao meu amigo Rony Toquim, lá na oficina, o Renan, o Ronian, a Luana, que, assim, vocês são cruzeirenses, mas não tem problema, eu sempre serei atleticano. Ô Lancelotti, um abraço pra você, obrigado aí. Obrigado a vocês. Ô Edinho, um grande abraço pra você veio mesmo, eu acreditei, falei, eu acreditei, essa foi boa, hein? Eu falei pro Bico, eu acredito que o Edinho vem. O pessoal falou, eu achava, naquela frase do lado, eu acredito, eu achei que o Edinho já tava desconfiado. Mentira, né, Edinho? Um abraço pra aí, Edinho, obrigado pela presença. Eu mandar um alô a todos aí e dizer que não tinha porque eu não vim, né? Porque, como eu te falei, a gente que é atleticano, isso aqui é amor, não é simpatia, entendeu? É diferente. E o pessoal confunde atleticano com outras equipes e a diferença é grande demais. Então eu tinha que estar aqui. Isso aí Edinho, não é ser torcedor, é ser atleticano. Então não tem jeito. Agora, como o meu tempo foi muito curto e eu falei bem do Atlético, agora, acabando esse campeonato, realmente o Atlético tem que fazer alguns ajustes. Foi fatal a ausência do Gemerson. Foi fatal aquela puxada ali. O Edgar está procurando o Love até hoje, não pode, acho que isso. Então, assim, o Atlético desdeixou em alguns pontos, inclusive da zaga. Hoje, nós estamos com um zagueiro com quase 38 anos e entrou um com 34, 35. Então, acho que não pode. Acho que vamos acabar esse campeonato de forma digna e o ano que vem formar um time e pensar grande da forma que o Atlético está pensando. Ficar entre sempre os primeiros. Edinho, obrigado. Fala, Lancelotti, mais algum alô aí? Eu queria mandar um abraço pro House que me ligou hoje. House Mecânico? House Mecânico. Não, pode deixar, House. Eu tenho um compromisso, mas eu vou chegar atrasado, mas eu vou lá, vou passar essas informações e vou mandar um abraço pra você aí. Ô Rony, você que tá ouvindo aí, Toquinho, põe a cerveja gelada que fica me mandando mensagem aqui que eu tô chegando, viu? Valeu. Joselito Catamba, Bolinho, obrigado aí, pessoal, até a próxima segunda-feira. Segunda-feira tem mais resenha esportiva aí. Uma ótima semana a todos. Valeu, Zelito. Beleza, Irajá Felipe, resenha esportiva. Tivemos aqui o finalzinho aí da resenha esportiva, já volta aí com as 7 melhores. Fica ligado aqui na programação de 104 FM. Resenha esportiva 104 FM.